Olá, vamos lá! Hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo, para o básico mesmo, para dar uma olhada numa das ideias mais fortes da matemática, os conjuntos. Pode parecer coisa simples, né? Mas, olha, entender como agrupar as coisas é, na verdade, o alicerce para um monte de assuntos bem mais complexos que a gente vai ver lá na frente. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, a gente vai entender o projeto, ou seja, o que são os conjuntos e como eles se relacionam. Depois, para ver se ficou tudo claro, um quiz rapidinho. E por fim, a parte mais legal. Vamos conectar tudo isso e ver como os conjuntos ajudam a gente a resolver equações. Pois é, e a resposta para essa pergunta começa com um conceito que é a base de tudo, o de conjunto. Beleza, então. Vamos começar do começo, com os tijolinhos da construção. Pensa assim, ó. Os conjuntos são como as caixas de ferramentas da matemática. Então, agora, a gente vai focar em entender o que são essas caixas e como a gente pode descrever o que tem dentro delas. Sabe o que é curioso? Algumas das ideias mais importantes da matemática são tão, mas tão básicas que a gente nem consegue definir de um jeito formal. O conjunto é um desses casos. É basicamente uma coleção de coisas, qualquer coisa, números, pessoas, ideias. O que importa é que esses elementos estão juntos por um motivo, eles têm algo em comum. Ok, mas não adianta só ter a coleção, né? A gente precisa de um jeito de falar sobre ela. E para isso existem três formas principais. A primeira é a mais óbvia, só listar os elementos, tipo A igual a A, B, C. A segunda é descrever uma característica comum a todos, como, por exemplo, o conjunto de todos os números que são pares. E a terceira, que é mais visual, é usar um diagrama, o famoso diagrama de Venn, para desenhar como os conjuntos se relacionam. E olha, existe conjunto de todo tipo. Tem o conjunto finito, que dá para contar, tipo as letras do nosso alfabeto. Tem o infinito, que, bom, nunca acaba, como a sequência de números inteiros. Existe também o conjunto unitário, que só tem um elemento. E tem um que é super importante, apesar de parecer estranho, o conjunto vazio, que não tem nada dentro. Parece esquisito, mas é fundamental. Aqui está um exemplo perfeito de como os conjuntos se relacionam. Lembra dos conjuntos numéricos da escola? Pensa nos números naturais, aqueles que a gente usa para contar. Eles ficam dentro do conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, ficam dentro dos racionais. E por aí vai. É como se um conjunto estivesse contido no outro, sabe? Igual aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. É uma organização perfeita. Beleza, agora que a gente já entendeu os tipos de conjunto, vamos um passo além para ver como eles interagem entre si e com seus elementos. Olha, essa parte aqui é super importante. A gente precisa entender a diferença entre pertinência e inclusão. Pertinência é a relação de um elemento com um conjunto. Pensa que o número 3 pertence à casa 1, 2, 3. Já a inclusão é a relação de um conjunto com outro conjunto. É como se um condomínio menor, o 1, 2, estivesse incluído num bairro maior, o 1, 2, 3. Então um fala de morador e casa, o outro fala de um bairro dentro de outro. E quando a gente entende isso, podemos começar a brincar com os conjuntos. As duas operações mais básicas são a união e a interseção. A união é bem simples, é juntar tudo de dois conjuntos em um só, como misturar dois baralhos. Já a interseção é achar só o que eles têm em comum, só as cartas que aparecem nos dois baralhos. Agora vamos ver isso na prática. Imagina uma pesquisa sobre assinantes de streaming. Temos os serviços A, B e C. O erro mais comum seria só somar o número de assinantes de cada um. Mas aí, a gente contaria quem assina mais de um serviço várias vezes, né? O jeito certo, usando a lógica de conjuntos, é começar pelo centro, ou seja, pela galera que assina os 3 serviços. E a partir daí, a gente vai calculando as outras partes para garantir que ninguém seja contado 2 vezes. E fazendo isso, com as operações de união e intersecção, a gente chega no número total de famílias. Sem contar ninguém a mais. 75 no nosso caso. Bom, agora que a gente já relembrou a teoria, que tal um teste rápido para ver se está tudo na ponta da língua? Vamos lá para o nosso quiz. Primeira pergunta então. Qual é a cardinalidade, ou seja, quantos elementos tem o conjunto B? O conjunto B é formado por todo número natural y, tal que o dobro de y seja um número ímpar. Pensa aí um pouquinho. Existe algum número que se encaixa nisso? A resposta é 0. Não existe. Por quê? Porque o dobro de qualquer número natural é sempre par. Sempre. Então nenhum número vai satisfazer essa condição. Isso faz do conjunto B um conjunto vazio. Vamos para a próxima? Agora sobre inclusão. Se o conjunto A tem os elementos C, E e F, e o conjunto C tem os elementos B e E, a gente pode dizer que o conjunto C está contido no conjunto A.
Verdadeiro ou falso? É falso. Para que o C estivesse contido em A, todos os elementos de C teriam que estar também em A. O elemento A até está nos dois, tudo bem. Mas o B só está no C. Então a condição não foi cumprida. E agora vem a parte mais legal. A gente vai ver como tudo isso que relembramos serve de ponte para o nosso próximo assunto, as equações. Pois é, não é invenção. O próprio material de estudo da semana 3 diz com todas as letras que para resolver equações a gente precisa dos conhecimentos sobre números e, claro, sobre conjuntos. Dá uma olhada nessa equação, que parece bem simples. x² igual a 100. Qual a primeira resposta que vem à cabeça? 10, né? Mas essa é só metade da solução. A resposta completa, na verdade, não é um número só. É um conjunto com todos os valores que fazem a equação ser verdadeira. Nesse caso, o nosso conjunto verdade é -10, 10. Pensar na resposta como um conjunto é o que garante que a gente não esqueça de nenhuma possibilidade. Mas calma que tem mais um detalhe. É o tal do conjunto universo. Ele é quem define as regras do jogo, ou seja, quais são os valores permitidos para aquele problema específico. Por exemplo, se o x da nossa equação representasse uma distância, a gente só poderia usar números positivos, certo? Aí, nesse caso, a resposta para x² igual a 100 seria só o conjunto 10. O -10 estaria fora do nosso universo de respostas. Então, para fechar, a ideia é essa. Se os números são as palavras na matemática, a teoria dos conjuntos é a gramática. É ela que dá a estrutura para a gente organizar essas palavras, definir os limites de um problema e, o mais importante, expressar as soluções de um jeito preciso e completo. E com isso a gente encerra a nossa revisão. Vimos como uma ideia aparentemente simples, a de agrupar coisas, é na verdade a base de tudo. E fica a reflexão, agora que o conceito de conjunto está fresco na memória, em que outros lugares do nosso dia a dia a gente consegue enxergar essa mesma lógica de organização. Fica aí a pergunta, valeu?